Meu nome é Luiz Afonso Sena, eu sou engenheiro civil, mestre e PhD em transportes. O nosso episódio de hoje é planejamento, gestão e inovação em infraestrutura. E eu vou começar conversando com vocês hoje, falando um pouquinho sobre o desenvolvimento e o crescimento econômico, né? Quer dizer, por que os países precisam crescer? Para atender às necessidades crescentes da sua população. Esta é a razão pela qual os países crescem. E ao crescerem, eles geram novas necessidades de infraestrutura. Então, prover esta infraestrutura, tanto a estrutura física, as rodovias, o esgoto, água, energia, etc., quanto a infraestrutura social, que é a previdência, saúde, educação, habitação e assim por diante. Enfim, o crescimento do país é para gerar riqueza e aumentar, obviamente, a qualidade de vida da nossa população. Tem uma pequena diferença, né, que envolve, obviamente, planejamento, gestão e inovação e infraestrutura, é que os países ricos, eles já têm a rede de infraestrutura deles pronta. Está pronta, foi construída ao longo dos séculos, alguns casos, né? E das décadas em outros. E nós, que somos um país ainda em construção, nós ainda estamos construindo esta nossa infraestrutura, não é? Obviamente, o que tem observado agora nos últimos anos é que o crescimento do país tem sido relativamente baixo. E isso acaba não absorvendo esse crescimento baixo, né, a possibilidade de se ter um crescimento também na área de infraestrutura. Em síntese, nós precisamos crescer mais e, obviamente, para que isso aconteça, precisamos ter uma infraestrutura muito mais abundante e muito mais qualificada do que nós temos hoje. Há alguns anos atrás, para ser mais exato, em 2009, eu escrevi um pequeno artigo, né, do Valor Econômico, em que o título era 50 anos em 5. Eu copiei esse título de uma frase do presidente Juscelino Kubitschek, que fez um grande esforço na década de 50 para o Brasil dar um salto em relação ao desenvolvimento no país, criando indústrias e uma série de outras iniciativas visando o desenvolvimento. Eu diria que hoje, para que a gente consiga acompanhar o que está acontecendo no mundo, o Brasil também vai precisar dar um salto. Não necessariamente 50 anos em 5, mas algumas dezenas de anos em poucos anos. Por quê? Porque nós temos uma defasagem de infraestrutura. E para fazer isso, nós temos várias coisas para considerar. A primeira delas é o que é a tônica aqui da nossa websérie, que é infraestrutura é rede. Infelizmente, na nosso caso aqui do Brasil, né, a gente tem observado uma coisa que eu gosto muito de citar isto. É uma frase do Otávio Gouveia de Bulhões, um economista extremamente importante que ajudou a fundar a Fundação Getúlio Vargas, um cara que marcou a história econômica aqui do nosso país. Ele, uma vez indagado lá numa determinada situação, ele diz o seguinte: olha, o teu trabalho tem coisas boas e coisas novas. Só tem um pequeno problema. As novas não são boas e as boas não são novas. O que eu quero dizer com isso? Esse é o caso da nossa infraestrutura. Às vezes a gente toma algumas iniciativas, né? A palavra inovação, disrupção, ela está muito em voga hoje, né, aqui no nosso país. E isso tudo é importante. A infraestrutura sempre esteve associada com esses conceitos desde os primórdios lá da história, né? Então nós sempre tivemos essa questão de que, junto com infraestrutura, vem acompanhada a ideia de inovação. Isso se deu, por exemplo, à luz elétrica, né? O telefone, os carros, né? O Ford, uma vez, disse que não queria ouvir os clientes dele por uma razão muito simples. Como o pessoal estava acostumado com carruagens, eles iam imaginar que inovação seria produzir cavalos mais fortes. E, na realidade, nós precisamos ter esta conceito de que inovação é algo importante, mas sempre lembrando que as grandes mudanças na história, e no caso da inovação, da gestão e da inovação,
em transportes, em saneamento, em energia e assim por diante, se dão com muito planejamento, né, e de uma forma incremental. O que significa isso? Melhorias contínuas quando há alguma disrupção, é um salto que acontece, e que bom que eles aconteçam, mas sem desprezar o passado. Nós tivemos no Brasil um case que eu acho que é muito interessante e emblemático do ponto de vista de gestão. Na década de 70, nós abandonamos a tecnologia bondes, ou veículos leves sobre trilhos, seja lá como se chama. Né? Bom, a Europa não abandonou, continuou melhorando a sua performance, e hoje nós temos lá os VLTs, que são, ou os tramways, que são fantásticos, equipamentos absolutamente modernos, porque eles nunca pararam de ter a tecnologia. E aqui no Brasil nós substituímos os bondes por ônibus, que era a inovação da época, e agora está sendo proposto, Brasil afora, uma nova disrupção, qual voltar aos bondes. Então, este é um cuidado que ao longo do tempo, o planejamento de infraestrutura sempre requer. E para finalizar essa primeira etapa aqui do nosso episódio de hoje, né, é o fenômeno do que a gente chama de leapfrog. O que é o leapfrog? É o pulo do sapo, né, o salto do sapo. Né? Tem um exemplo muito interessante. No Quênia, né, a boa parte lá das cidades do Quênia não tem nem energia elétrica. Agora estão instalando energia solar. Olha que coisa fantástica. Não tinha nada e agora tu tem uma tecnologia absolutamente up-to-date. Tá? Bom, ao mesmo tempo, eles sequer tinham linhas telefônicas fixas. Não tem nem rodovia direito. Ou seja, é um caos do ponto de vista de infraestrutura. Mas no Quênia aconteceu um fenômeno absolutamente fantástico. Né? Ele é um exemplo e um case mundial exatamente desse leapfrog. Porque é um dos países que tem maior inclusão digital, porque todo mundo, boa parte da população, tem aparelhos celulares última geração, né? E tu não precisou criar as redes físicas, e só tem lá as redes remotas, né? Então, então esse tipo de coisa é importante, mas o que significa isso? Nós não podemos deixar de ter as redes físicas bem instaladas, no sentido incremental, mas em alguns casos talvez tenha que acontecer, sim, um fenômeno do leapfrog. Né? Uma pequena pausa agora para mencionar que nós estamos fazendo e vamos fazer em todos os episódios da nossa websérie. Um número. 4,6 e o complemento, anos. O que significa isso? É o tempo médio que boa parte dos países europeus e alguns países da Oceania precisam para fazer toda uma etapa de implantação de um projeto que a gente chama Greenfield. O projeto Greenfield é quando é um projeto que não tinha nada e a gente está instalando uma rodovia, é uma estação de tratamento, etc. Eles demoram 4,6 anos desde a concepção do projeto, realizar as licitações, o desenvolvimento dos projetos e construir. Aqui no Brasil, pessoal, é mais do que o dobro. É quase 9 anos, desculpe, o tempo necessário, em média, mas com alguns casos que chegam a 30, 35 anos. Então, o custo disto para o país é absolutamente gigantesco. Né? Bom, dando seguimento agora, então, falando um pouquinho mais das nossas idas e vindas da nossa economia. A gente vai, muitas vezes a gente cresce um pouquinho, daqui a pouco para de crescer, sobe, desce. A revista Economist uma vez publicou lá na sua capa uma imagem do Cristo Redentor decolando como se fosse um foguete. Né? E passaram alguns anos e mostra o foguete caindo. Então essas oscilações, elas acabam influenciando na disponibilidade de infraestrutura, porque significa que os recursos públicos, que sempre serão majoritários do ponto de vista dos investimentos em infraestrutura, acabassem, então, sofrendo esta falta de continuidade. Né? Um outro ponto, acho que é importante também, e que serve também de inspiração, vamos dizer assim, né? A rede romana de rodovias no século II era muito parecida em quilometragem com a rede de rodovias pavimentadas que nós temos no Brasil em 2025.
Ou seja, 20 séculos depois, né, nós estamos muito parecidos com os nossos ancestrais romanos, que conseguiram produzir sistemas extremamente eficientes de portos, sistemas de rodovias absolutamente conectadas, cerca de 100 mil quilômetros, 90 dizem alguns, mas já vi na literatura mais de 100 mil quilômetros de rodovias conectadas, pavimentadas. Existia o portório. O que era o portório? Uma combinação de ICMS com pedágio. Eu sempre que falo isso, alguns colegas dizem assim, não dá muita ideia para os nossos governos. Mas não, na realidade é o seguinte, é uma fonte de financiamento, não para construir necessariamente, mas para manter aquela infraestrutura. Que, afinal de contas, as concessões que nós temos no país, das várias áreas, rodovias, saneamento, energia, etc., é exatamente para que tu tenha que os ativos que são públicos e sempre vão ser públicos, né, continuem sempre num bom estado, atendendo às necessidades da população. Né? Aproveitando agora para dar uma dica, que é o que também estamos fazendo em todos os episódios da nossa websérie. A dica de hoje é bibliotecas. Eu tive a oportunidade na minha vida, né, de frequentar bibliotecas mundo afora. E eu vou deixar uma imagem para vocês, que vocês podem ver aqui, né, que é o seguinte, eu peguei 4 bibliotecas que para mim são emblemáticas, mas cada um deve ser as suas. E a ideia é que exatamente refletir um pouquinho sobre isso. A primeira é de Oxford, onde eu fiz meu pós-doutorado, que é uma biblioteca absolutamente fantástica, linda, maravilhosa, eterna. Né? A segunda é da Universidade de Leeds, já mais moderna, que também com um acervo absolutamente fantástico, mesmo na era digital, em que as pessoas às vezes começam a esquecer o livro físico. Né? Depois é a Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, que é uma joia do nosso país e que tem a história do nosso país consolidada lá. E, por fim, a Biblioteca Pública, no caso aqui de Porto Alegre, que quando eu estava me preparando para seguir a minha carreira profissional, quando eu fui fazer o vestibular, né, eu passava praticamente o meu dia inteiro lá estudando e fascinado em meio àqueles livros, aquele fantástico jornais dos séculos passados e coisas do gênero, iluminando a alma da gente, que é tudo que a gente quer na vida. Né? E só lembrar, para finalizar o nosso episódio de hoje, de que as bibliotecas são parte do acervo de infraestrutura social. Um país que não tem bibliotecas e que as pessoas não leem está fadado para um insucesso. Então nós podemos fazer, independente da quantidade de dinheiro que se tem, envolver as pessoas em torno delas, porque ali é um repositório de saber. Então é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez a presença, o acompanhamento de todos. Espero que nos encontremos no próximo episódio. Um abraço.